e no amor do Senhor Jesus. Nós estamos alegres por estarmos juntos para esta oportunidade de culto e louvor a Deus. E para continuar a nossa adoração, vamos abrir a palavra do Senhor no livro das Lamentações de Jeremias, logo depois do livro de Jeremias, ao livro das Lamentações de Jeremias. Desculpa. É Salmo 34, 1 a 8. Muito obrigado pela correção aí que eu... Salmo 34, 1 a 8. Vamos nos colocar em pé e fazer responsivamente a leitura deste salmo de versos 1 a 8. Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem nele confia. Vamos agora louvar o nosso Deus com cânticos espirituais. engrandecer o nome desse nosso Deus que é tão maravilhoso. Vamos cantar tudo o que Ele é nesse momento. Que
talvez alguns aqui já conheçam, que ela é bem antiga, então vamos relembrar ela. Coloca o refrão ali, por favor. Só pra gente, essa é a frase do refrão. É bem facinho, é uma frase só. E a estrofe a gente acompanha o que vai estar ali. Vamos cantar uma vez junto o refrão só? Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito importante. É isso aí. Então vamos ouvir a música toda e louvar a Deus com ela também. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor, porque o Senhor é que nos torna importantes na Tua obra, o Senhor é que nos chama para o Teu trabalho, e nós queremos, ó Deus, ouvir a Tua voz, ouvir o Teu chamado e realizar a nossa parte. Tu fazes todas as coisas, Tu podes tudo, mas nós somos fracos, precisamos da Tua mão, do Teu Santo Espírito a nos guiar, sustentar e manter em nós vivo o desejo de fazer aquilo que devemos fazer. Abençoa, Senhor, o Teu povo aqui reunido. Todos estamos movidos do mesmo desejo, o desejo de louvar e bendizer o Teu nome, de ter comunhão contigo, comunhão uns com os outros. E dá, Senhor, a todos nós a Tua graça constante, mantendo-nos sempre sob a égide do Teu amor. Abençoa o Teu povo também que se reúne em toda a face da terra, mesmo nos lugares de grande perigo, a Tua mão está sustentando. Ó Senhor, faze cumprir o Teu plano de amor no meio deste mundo de guerras e destruição, para que o Teu nome seja louvado, glorificado. Em tudo, Senhor, nós Te louvamos e bendizemos, pelo nome santo do Senhor Jesus, nosso Mestre e Salvador. Amém. Pode sentar.
Bom dia, irmãos. Graça, paz, misericórdia da parte de Cristo Jesus. Vamos nos colocar em pé, dar um abraço na pessoa. Nessa manhã meio fria. Essa semana tem uma notícia boa. Domingo que vem vai estar 30 graus. É ver para crer. Muito bom, pode se assentar. Que coisa boa que você está com a gente nessa manhã. Nossa saudação também aos irmãos que nos acompanham pela internet, onde quer que você esteja, na sua casa, no seu trabalho ou em trânsito. Deus te abençoe, seja sempre participando conosco das nossas programações. Alguém conosco nessa manhã que nos visita pela primeira vez, nós gostaríamos de conhecer os nossos visitantes. E a nossa junta diaconal tem uma lembrança para estender aos nossos visitantes. Dentro dessa lembrança tem um cartão que você pode deixar na saída, para que a gente entre em contato com você. Alguém conosco que visita pela primeira vez a nossa igreja, nós gostaríamos de conhecê-los nessa manhã. Pedir para o pessoal ficar em pé, aqui à frente, no primeiro banco, que coisa boa. Deus abençoe. Há mais alguém que nos visita lá no fundo, pessoal da junta diaconal. Lá no fundo nós temos gente nos visitando, também Deus abençoe. Aqui à frente, olha, Hélio, por favor, aqui à frente, sejam bem-vindos, Deus os abençoe também. Enquanto nós temos a alegria de receber alguns dos nossos queridos visitantes, nosso pastor está visitando a outra igreja. Pastor Juarez, nosso pastor efetivo, está pregando no domingo de hoje, no dia de hoje, em Lavras, Minas Gerais, nas programações do aniversário daquela centenária igreja. Então, ele estará retornando no dia de amanhã. Então, lembre-se de orar pela volta do pastor Juarez, ele que foi a Lavras, pastor foi... pastor naquela região durante muito tempo, inclusive ali na região de Lavras, na cidade de Lavras. Eu quero também lembrar os irmãos que amanhã nós temos reunião do conselho da igreja, todos os presbíteros estão convocados, conforme nota do boletim, convocação do boletim, para amanhã a nossa reunião do conselho da igreja, no mesmo horário, no mesmo local, e na terça-feira a mesma realidade acontece com a junta diaconal, reunião da junta diaconal na terça-feira, no mesmo horário, no mesmo local, os diáconos todos estão convocados para este atendimento, para essa reunião. Nós temos o culto do bebê, que vai acontecer na nossa igreja no dia 19 de outubro, é um evento da nossa comunidade, mas é direcionado, é dirigido pela SAF da nossa igreja, que com zelo, com a oficina de artesanato, tem empenhado esforços, dedicação para abençoar as crianças nascidas neste último ano. Então, se você tem vizinho, se você tem filho, se você tem neto, se você tem sobrinho, se você tem alguém na família que nasceu neste último ano e quer que essa criança também seja abençoada, que a igreja ore por ela, nesse domingo, dia 19, nós teremos um culto voltado para essa programação. Mas para tanto, para as crianças participarem, é preciso que a inscrição seja feita até o dia 10 de outubro, ou seja, nós temos aí 5 dias para o término da inscrição. Nós acreditamos que muita gente deixou para a última hora, então faça a inscrição. A inscrição precisa ser feita pelo e-mail, culto bebê, não tem o do no meio, culto bebê @hotmail.com. Você entra lá, faz a inscrição colocando o seguinte: olha, o nome da criança é tal, data de nascimento é tal, a foto da criança. Eles vão entrar em contato com você para maiores informações sobre a inscrição. É muito simples e nós esperamos aí a resposta da igreja com respeito a essa programação muito especial. Também nós temos no final deste mês uma programação também muito especial, que é a nossa conferência missionária, 16ª conferência missionária. Se você olhar no boletim, o tema do mês, mordomia de missões, aponta exatamente para toda a reflexão que será realizada durante o mês de outubro. E terminaremos essas reflexões com a nossa conferência missionária. A música que foi cantada pelo grupo de louvor, a última, que eles disseram que é muito antiga, né? Quem lembra dessa música? Lembra, quem ouviu na infância e lembra. Eu não ouvi na infância, mas eu aprendi depois, tá certo? É muito antigo, dizem que cantaram na Arca de Noé essa canção, né?
Mas, assim, década de 70, 80, começo de 80, que é essa música. E ela faz um convite. Deus chama a gente para um momento novo. Por isso, vem. Entra na obra, entra na marcha, entra na roda com a gente também. A obra é de todos nós. Nós todos precisamos nos envolver. Por isso, o tema aponta exatamente para isso. Cumprindo ide, como ir, se não saímos do lugar. Tem um videozinho da conferência missionária, pode passar para a gente. Quem fala são os missionários Jonatas, Natasha e o pequeno João. a gente está falando diretamente de Kampala, Uganda, na África, e a gente chegou aqui recentemente, mais ou menos 30 dias atrás, e a gente está ainda numa fase de estruturação e adaptação cultural, linguística, num projeto de longo prazo. A gente veio aqui para desenvolver projeto junto à Missão Mais. Missão é apoio à Igreja Sofredora, que é uma organização brasileira, 100% financiada pela Igreja Brasileira, que tem feito projetos em todas as regiões do mundo, inclusive aqui. E a gente veio para coordenar esses projetos, não só aqui em Uganda, mas nessa região da África, como o Congo, Quênia, o Sudão, Burundi, Ruanda. E a gente continua contando com as orações e o apoio da igreja. Tem já nos abençoado muito. Mas eu queria também fazer um convite para vocês. Dia 24, 25 e 26 de outubro vai acontecer a Conferência Missionária da Igreja Presbiteriana de Curitiba e você não pode ficar de fora. Você vai estar tendo a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do nosso projeto, né, João? E dos outros missionários também. E temos a plena certeza que Deus vai abençoar muito a vida de vocês nesses dias. Nós vamos estar juntos. A gente aqui em oração na África, e vocês aí no Brasil. Deus abençoe vocês. Para participar da conferência missionária, você precisa fazer a sua inscrição. Dá um Google lá, né? Coloca a Igreja Presbiteriana de Curitiba, vai aparecer a página da igreja, ipctba.org.br, e ali você tem as informações para a sua inscrição ou com o pessoal do departamento missionário na saída dos cultos. 2 últimos avisos para a gente terminar. Hoje à tarde a gente tem uma reunião para o musical de Natal do coral infantil. Você tem criança nessa faixa etária, às 5 horas da tarde hoje haverá uma reunião para essa preparação do musical de Natal. O Natal está já se aproximando, então venha participar, pai, mãe, tá certo, e crianças, dessa oportunidade, desse momento de reflexão, de composição do musical de Natal. E o último aviso diz respeito às eleições, tanto nacionais quanto eclesiais. Nós temos a partir de hoje, então, se você olhar no boletim, a partir deste período, nossa igreja entra em processo de eleição das sociedades internas, e nós conclamamos aos líderes das sociedades internas para que já estejam atentados para esse período de outubro, de fazermos as eleições das sociedades internas todas, SAF, UMP, UPA, UCP, outros departamentos de música, etc. e tal, porque nós precisamos ter aí um tempo de reunião, de planejamento em novembro, mecinho de dezembro, para a composição da agenda de 2015. E isso precisa ser feito com a nova diretoria ou com a mesma diretoria reeleita. Então, vamos já orar por isso. E para esse momento de oração pelas eleições, eu quero ler um texto que se encontra em 1 Timóteo 2, versos de 1 a 3. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versos de 1 a 3. Assim diz: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom, isto é aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Nós estamos num momento bastante sério da nossa nação,
Hoje é um domingo cívico, há uma eleição transcorrendo na nossa pátria, e você, como eu, temos aí a responsabilidade de escolhas. E é importante que nós estejamos, acima de tudo, em espírito de quebrantamento, de temor e temor diante do Senhor. Pedimos a Deus a sabedoria, a orientação para a nossa nação. Eu escrevi um livro sobre o profeta Abacuque, inclusive está à disposição, e esse profeta, ele tinha uma cabeça bastante antenada aos problemas políticos e sociais dos seus dias. Ele dizia, por exemplo, no início da sua profecia, que a justiça era torcida, que o rico oprimia o pobre, violência, litígios, toda a malignidade de corrupção se esparramava por sobre a sua nação. Mas ele intercedia diante de Deus e ele dizia: até quando clamarei eu? É importante que nós, como cristãos, nos engajemos também em atividades sociais e políticas, tenhamos uma visão, uma percepção de mundo de maneira clara, mas é importante que nós tenhamos quebrantamento de sabermos que as alternativas vêm da mão de Deus. O cavalo, a despeito da sua força, a ninguém pode livrar. As nossas capacidades econômicas, políticas, sociais, elas estão aí. Agora, quem pode conduzir a nossa nação em triunfo é outra pessoa. É aquele que está sentado no trono e de onde ele não sairá, o Senhor dos Senhores. Por isso, quero te convidar a um momento de oração pela nossa nação, para que Deus execute no nosso povo a vontade. Às vezes a vontade do Senhor não é a nossa vontade. Quando Abacuque orou a Deus para Deus resolver o problema da sua nação, Deus mandou os caldeus. Tudo o que Abacuque queria não eram os caldeus. Mas Deus tem nas suas mãos, pela sua soberania, como pregou o reverendo Luiz no culto das 9 da manhã, os instrumentos, os momentos, os caminhos para que os seus planos sejam executados. E nós compete participarmos e intercedermos. Isto é bom, isto é aceitável diante de Deus. Nosso Senhor, feche seus olhos. Eu quero que você ore pela nação, pelas eleições nacionais, e hoje damos o start para as eleições das sociedades internas dentro do dinâmica eclesial. Pai, nós estamos aqui nessa hora, clamando diante do teu altar pelo nosso país. Ó Senhor, nós estamos cansados de notícias ruins sobre a nossa nação, e sabemos que isso não é apenas um fator local, é um fator, ó Deus, que se esparrama por toda a realidade mundial. Ó Deus, nós te pedimos a intervenção no nosso povo, para que tenhamos, ó Deus, um governo justo cada vez mais, um governo honesto, um governo, ó Deus, em que as pessoas, ó Deus, sejam beneficiadas, onde a corrupção, a violência, a intolerância, a injustiça, ó Deus, possam diminuir cada vez mais. Pelo menos haja incentivo à verdade, ó Deus, à liberdade de expressão em todas as esferas da nossa nação. Ó Deus, nós te suplicamos, ó Deus, por este momento de pleito no nosso país. Ó Deus querido, nós te suplicamos para que a nossa nação tenha sabedoria, as pessoas tenham orientação dos céus para a escolha que vão fazer nessa hora, bem como também colocamos as eleições eclesiais, os departamentos locais, ó Deus, as sociedades internas, nas suas preparações, ó Deus, para a escolha das diretorias para o próximo ano. Abençoa, Senhor, dirige-nos, queremos ouvir a tua voz e seguir os teus passos, em nome de Jesus. Amém. Oh,
Bom dia, igreja. Em preparação ao nosso momento de ofertório, eu peço que, mesmo assentados, que acompanhemos a leitura que está em Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 3. Eu lerei, eu peço para que a igreja acompanhe com toda a atenção. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Eu chamo a atenção da igreja para o final do versículo 3. Eu releio: toda a terra está cheia da sua glória. Observem que essa era a visão de Isaías, e o seu chamamento, assim é intitulado ali o capítulo 6, a visão de Isaías e o seu chamamento. O pastor reverendo Juarez nos provoca na sua pastoral de hoje quanto ao ID, a responsabilidade. Que missão grande e desafiadora. Parece que essa visão de Isaías também, lá pelas tantas, parece que ela está um pouco longe de ser ainda verdadeira nos nossos dias. Recebemos dia após dia, semanalmente, principalmente através do presbítero Jordão, nós recebemos informações sobre comunidades indígenas, sobre a igreja do norte da África, e a gente vê muita necessidade. Mas a gente vê necessidade aqui também. Eu tenho o privilégio, tenho o prazer de ministrar aulas, eu sou professor, entre outras atividades profissionais que desempenho, e numa dessas avaliações que os alunos fazem dos professores, uma aluna se referiu a mim dizendo o seguinte, que gosta bastante da minha aula, motivo até pelo qual eu fiquei contente, mas ela falou: professor, eu não gosto muito quando o senhor fala de Deus na aula. Quer dizer, esse nosso ID não diz somente ao norte da África e às regiões mais inóspitas da face da terra, diz respeito a Curitiba também. Então, nesse momento, eu convido a igreja para que faça a sua oferta, os seus dízimos, a sua oferta de missões, mas com todo o amor, com toda a esperança, se comprometendo realmente com esse ID que Jesus nos confiou. Enquanto os diáconos fizerem a coleta das ofertas e dos dízimos, nós cantaremos o hino de número 11, e quando tivermos na última estrofe, eu peço para que as crianças venham até a frente. Corrigir, é o hino número 11, ok? Já cantamos que Deus é bom, cantaremos que Deus é santo. Santo, Santo, Santo.
Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, ao Senhor que é onisciente, onipotente e onipresente. Que bom, Senhor Deus, que o Senhor é onisciente, onipotente e onipresente, porque só no Senhor nós podemos confiar. É esse Deus que nós louvamos e queremos que toda a terra louve, Senhor Deus, que todo o joelho se dobre diante do senhorio de Jesus Cristo. Pai, a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Envia-nos, portanto, Senhor Deus, para cumprir a missão que o Senhor nos confiou. Nesse sentido, Senhor Deus, nós te agradecemos imensamente por esses dízimos, por essas ofertas, Senhor Deus, porque elas servem para a manutenção da tua casa, para que nós possamos dar a contribuição para a manutenção dos missionários. Mas tudo isso, Senhor Deus, é em vão, se não tiver a tua bênção. Direciona, portanto, Senhor Deus, cada centavo desses recursos, que eles cumpram o propósito que está no teu coração, Senhor Deus. De uma forma também muito especial, nós agradecemos a vida dessas crianças que aqui estão, Senhor Deus, que receberão a mensagem da tia Luciana, cujo retorno de viagem nós também te agradecemos, Senhor Deus. Que o Senhor as abençoe ricamente, a oriente, Senhor Deus, e que a tua palavra esteja como semente viva, eficiente e eficaz no coração de cada uma dessas crianças. Nós oramos com esperança, no nome do Senhor Jesus. Amém. Para nossa reflexão nessa manhã, primeiro domingo do mês de outubro, nosso domingo de ceia, ao mesmo tempo, o desafio de nós começarmos a temática das missões. Quero convidá-los a ler o texto que se encontra em Lucas capítulo 5, versículos de 1 a 11, assentados como os irmãos estão, porém faremos a leitura alternadamente. Eu lerei um versículo e a igreja responde no versículo seguinte. O último versículo, versículo 11, nós faremos a leitura a uma só voz. Evangelho segundo Lucas, capítulo 5, versos de 1 a 11. Texto bastante conhecido, está registrado em outros dois evangelhos, tanto de Mateus quanto de Marcos. Leiamos alternadamente. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompendo-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Pois à vista desta pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Juntos, e arrastando eles os barcos sobre a praia. Amém. Como é que o Evangelho, de maneira reformada,
chegou no Brasil. Você tem ideia como é que nós hoje somos igreja presbiteriana, com confissão reformada, com uma teologia saudável, com uma doutrina equilibrada? Como é que isso chegou até nós? Você tem ideia? Por duas maneiras bastante distintas isso aconteceu. A primeira delas, a gente não por ordem cronológica, mas a primeira delas, nós podemos citar, por exemplo, os holandeses que vieram e chegaram no Nordeste brasileiro e ali começaram um trabalho e ali compartilharam da fé que eles possuíam, reformada, e aquilo começou a se esparramar, depois foram expulsos e foram tocados de terras brasileiras. De outra sorte, mais aqui para o sul, 2 outros episódios foram marcantes para isso. Ali no Rio de Janeiro, nós tivemos os franceses que chegaram com Villegagnon e ali começaram a pregar o evangelho, logo no comecinho do país, por 1500 e alguma coisa, e logo em seguida foram decapitados e mortos e jogados no mar. Logo em seguida nós tivemos então, para frente, a chegada de Simonton como igreja presbiteriana, desembarcando no Brasil em 12 de agosto, e dali 1857, 59 e dali por diante, nós temos a expansão da igreja presbiteriana do Brasil. Todas estas formas de tentativa de compartilhar o evangelho aconteceram por intermédio de uma percepção de missão. Por gente que tinha visão missionária, por gente que não ficou acomodada, sossegada no lugar onde estava. Só para nós termos uma ideia, Simonton, quando se formou, tinha convite de grandes igrejas americanas para ser pastor na sua terra natal. O Brasil era conhecido como um país com malária, com febre amarela, com doenças de toda sorte, com índio, com floresta. Até hoje, em alguns cantos do mundo, acho que aqui só tem índio, só tem mato. Naquela época, muito mais, 150 anos atrás, e ele abdica de tudo aquilo por conta de um chamado que Deus trouxe ao seu coração para vir para essa terra brasileira. E Simonton, nosso primeiro missionário, teve apenas 10 anos de atuação pastoral no Brasil. Deixou um sínodo organizado, um presbitério organizado, deixou uma imprensa, igrejas plantadas, seminário. Em 10 anos até a sua morte, algo inominável Deus realizou na nossa terra a partir da chegada desse missionário dentro da igreja presbiteriana do Brasil. Pois bem, nada acontece em termos de desafio, em termos de evangelho, quando nós não temos visão missionária. Muitas igrejas não conseguem enxergar além do seu umbigo. E mesmo no seu umbigo não conseguem enxergar direito. Porque a visão missionária pode ser também de ação social, dentro da localidade onde você está plantado, com as suas boas obras, os homens glorificarão a Deus que está nos céus, diz o Evangelho de Mateus no capítulo 5. É uma obra que também tem uma visão de missão na pregação, na expansão. Ontem, por exemplo, eu tive necessidade de passar ali na região nova, próximo ao shopping Barigui, aquela parte nova da cidade, dos edifícios novos, e eu fiquei imaginando, puxa vida, nós precisamos começar a plantar uma igreja nessa localidade. Nós não temos nenhuma ali ainda. Nós precisamos começar a entender que a cidade está se esparramando. Nós temos 40 e algumas igrejas presbiterianas na grande Curitiba, mas há determinados lugares, como Ecoville, que nós ainda não temos atuação nenhuma. Nós precisamos perceber que até aqui, onde nós estamos, nós precisamos ter visão missionária. O que dirá para chegarmos a pensar do outro lado do continente, do mundo, do estado, do nosso país, se nós não tivermos essa percepção de que nós só estamos na fé porque alguém lá atrás pensou em visão missionária para nos abençoar, enviou Simonton, chegou até aqui, pregou o evangelho para que nós também pudéssemos ser abençoados no dia de hoje. E hoje, qual é a nossa visão? Qual é a nossa participação missionária na obra de uma forma geral?
O evangelho chegou pelo Brasil por Estados Unidos, o evangelho de maneira presbiteriana chegou no Brasil por intermédio dos Estados Unidos. Hamilton veio dos Estados Unidos para cá. Mas, por o evangelho chegar nos Estados Unidos, veio por intermédio da Europa. E a Europa, ela foi visitada pelo apóstolo Paulo. Quando você lê a epístola de Paulo aos Filipenses, foi a primeira cidade da Europa que um missionário cristão pisou. Lá no capítulo 16 de Atos dos Apóstolos, você vê a briga entre Paulo e Barnabé. Eles tinham feito a primeira viagem missionária e no meio do caminho, João Marcos, que era primo de Barnabé, que era um moço muito jovem ainda, muito novo na fé, ele não suportou o peso da missão e ele retrocedeu. Ele resolveu abandonar a jornada e foi-se para sua casa. Paulo e Barnabé seguiram a viagem. Quando eles retornam, e aí depois de tempos, eles começam a planejar a segunda viagem missionária, Barnabé, que tinha um coração acolhedor, que foi quem acolheu o apóstolo Paulo inclusive, Barnabé diz para Paulo: vamos levar João Marcos, nós vamos levar o menino, ele precisa ser treinado. E Paulo diz assim: de jeito nenhum, esse moço largou a gente no meio do caminho, ele não vai com a gente. E Atos diz para a gente que houve uma divergência, houve uma dissensão, houve um quebra-pau tão grande entre Paulo e Barnabé, que eles não mais caminharam juntos para o resto da vida. Não mais. Paulo pegou a Silas e foi para onde ele tinha planejado ir. Barnabé pegou João Marcos, seu primo, e voltou para as regiões onde eles já tinham passado. Naquela viagem, Barnabé morre. Por isso que eles não mais tiveram oportunidade de caminharem juntos. Paulo pegou Silas e foi para uma região. Nós vamos plantar o evangelho, vamos de igreja de cidade em cidade, vamos evangelizar. Mas quando você lê o capítulo 16 de Atos, você fica estarrecido. Porque o Espírito Santo de Deus que foi dado ao homem para que ele pregue o evangelho, e Atos dos Apóstolos começa dizendo isso: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas na Judéia e Samaria, até os confins da terra, em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. O Espírito tinha essa missão de pulverizar o evangelho, de dar coragem, intrepidez e dinamismo. No capítulo 16 parece que o Espírito Santo está sofrendo de uma esquizofrenia, porque a Bíblia diz que ele vai fechando as portas. Paulo vai para a cidade e o Espírito fecha a porta. Ele vai para outra cidade, o Espírito impede que se pregue o evangelho. Está lá na Bíblia, capítulo 16 de Atos. Ele vai para outra cidade e a porta é fechada. Mas o que é interessante é que Paulo vai indo e o Espírito de Deus vai conduzindo a jornada de Paulo, vai afunilando a jornada de Paulo, de sorte que ele chega num porto e não tem mais para onde ir. Ou ele volta para trás fracassado, que não conseguiu pregar o evangelho. Ele fica ali naquela situação, e naquela noite ele tem um sonho e aparece a ele um varão, um macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Paulo entende que tinha que atravessar do continente asiático para o continente europeu. Pega o navio, eles já estavam no porto, atravessa para a Europa, desembarca em Filipos, na região da Macedônia, prega o evangelho pela primeira vez na Europa. Ali surge a igreja mais fiel ao ministério do apóstolo Paulo, a igreja que ele tinha um amor tão grande, porque é para essa igreja que ele diz: Deus é testemunha da saudade que tenho de vós, como vos trago no meu coração. E Paulo começa dali toda a base missionária para a Europa. Depois Deus vai abençoar Pedro para o outro lado também, que vai chegar em Roma, etc. e tal. E dessa jornada missionária, o evangelho, depois na reforma, vem para os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Expansão do evangelho tem a ver com missões. E nesse texto que nós lemos nessa manhã, nos chama a esse desafio. Nos chama o desafio de missões. Jesus está começando o seu ministério. Jesus está no início da sua jornada ministerial no Evangelho de Lucas. Essa passagem é equivalente à mesma passagem do capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Quando Jesus está chamando os discípulos, depois de ter sido batizado, ele vai para Galiléia e ele chama os discípulos, os 4 primeiros discípulos, Pedro, Tiago, João e o seu irmão, e eles então começam a caminhada ministerial, a obra ministerial. Pois bem,
Esse texto é o equivalente. Em Marcos, ele é muito sucinto, não tem muita informação, só diz que os discípulos, os 4, estavam lavando as redes na beira da praia. No Evangelho de Lucas, você tem essa informação. Jesus está pregando o Evangelho, a multidão vai comprimindo, ele vai indo em direção à praia, e ali tem um barquinho, os discípulos estavam, e Pedro com os seus irmãos e amigos estavam limpando as redes, texto que bate com a informação de Marcos, e aí Jesus prega, e depois diz para Pedro, lança as redes. E Pedro era um especialista em pesca. Pedro nasceu naquela região. Pedro cresceu em torno daquele mar. Pedro diz uma coisa para Jesus interessante. Olha, eu trabalhei a noite inteira. Eu estou cansado, eu não peguei absolutamente nada. Estou fracassado no dia de hoje. Extenuado, acabei de lavar a rede. Se eu jogar a rede, eu vou ter que lavar ela toda de novo. Não estou muito afim não, mas, pois bem, mestre, sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. E Pedro tem a maior pesca até o dia da ressurreição, porque depois ele vai ter outra. Mas ele tem a maior pesca da sua vida. O barco quase afundou. Ele teve que chamar outro barco para ajudar. E ali naquele momento Jesus chama Pedro dizendo, eu vou fazer de você pescador de homens. Tem algumas lições que eu queria destacar para a gente nesse texto, para nós meditarmos. Primeira delas, nem tudo na vida está perdido. Pedro tinha trabalhado a noite inteira. Pedro tinha esforçado a noite inteira, junto com os outros companheiros de pesca. Alguns eram funcionários, como destaca o Evangelho de Marcos, outros não, eram irmãos, era o pai. Mas eles haviam empenhado o esforço deles a noite toda. Preste atenção, quantas vezes nós nos debatemos com circunstâncias da nossa vida que nós planejamos, que nós investimos, que nós gastamos suor e sangue, que nós calculamos detalhes e parece que as coisas não funcionam de acordo com aquilo que nós planejamos. Está tudo dando errado, está tudo indo na contramão. Nós nos esforçamos, nós nos dedicamos, nós conhecemos cada detalhe, nós temos tecnologia, know-how, mas nada do que a gente faz está dando certo. E aí às vezes a gente fica com aquela sensação que as coisas estão se perdendo. O casamento está se esvaindo. A profissão também está perdendo a sua percepção de ser, o filho, a família dentro de casa. Pedro tinha se esforçado com os seus companheiros. E o que o texto ensina para a gente é que naquela noite tudo tinha perdido. Eles já não tinham mais expectativa. Eles já não tinham mais uma percepção de que vale a pena tentar, não estavam mais dispostos a tentar. Eles tinham recolhido as redes, tinham recolhido o barco, estavam lavando as redes. Aquela noite tinha sido uma noite de fracasso. Noites de fracasso sempre existirão na vida de cada um de nós. Dias em que a gente não vai dar conta pela gente mesmo para fazer as coisas. Só que esse texto, quando fala para a gente que nem tudo está perdido, ele nos ensina que a graça de Deus transcende a limitação do esforço humano. Enquanto Pedro e seus companheiros dependeram dos seus próprios esforços, eles perceberam e experimentaram nos seus lábios o fel e a amargura da noite de fracasso. Mas quando a graça de Deus pervade aquela situação, eles começam a experimentar a vitória, uma pesca nunca antes vivenciada, nunca antes experimentada. É isso que a graça de Deus faz nos dias em que nós temos a percepção de que todas as coisas estão perdidas. Deus faz o novo, Deus faz o vinho novo melhor do que o anterior. Deus pega 5 pãezinhos e transforma para uma multidão de 5.000. A graça de Deus é capaz de fazer coisas inomináveis. Nossos esforços não. A nossa mão só alcança determinadas localizações. A graça de Deus vai muito além. Pedro não esperava isso. Isso foi graça. Pedro não pedia por isso. Não foi aluguel do barco. Não foi pagamento pelo fato de que Pedro tinha emprestado o barco para Jesus fazer de púlpito. O Senhor apenas diz para Pedro, lança as tuas redes. E pela graça de Deus, depois de uma noite de esforço frustrado, de lutas, sem nada ter conseguido, jogando a toalha, Pedro diz assim, sobre a tua palavra lançarei as redes. E aí vem a graça de Deus.
um favor que ele não esperava. As suas redes são enchidas de peixes, repletas, o barco começa a afundar. Ele chama um outro barco para ajudar. Uma experiência com a graça de Deus que esforço humano não é capaz de produzir. A nossa salvação não é uma salvação resultado do nosso esforço, tão somente da graça de Deus. Fazer missão significa entender que por mais que nós empenhamos os nossos esforços, se Deus com a sua graça não nos abençoar, tudo que a gente vai ter é uma noite mal dormida e uma rede vazia. Quando nós dependemos da graça do Senhor, as redes são planificadas, as experiências são expressivas na nossa jornada. Há uma segunda lição nesse texto. Nem tudo está perdido, a graça de Deus transcende a limitação do esforço humano, mas a segunda lição que esse texto diz é que a palavra de Deus muda qualquer área da nossa vida. É interessante que ali nós não estamos abordando uma temática espiritual, nós não estamos dentro da sinagoga, nós não estamos no momento de culto formal, não é um momento de adoração solene do povo de Israel, não é um momento da leitura da Torá. Eles estão na praia, eles estão no meio de uma atividade profissional que estava dando com fracasso, com uma das experiências mais acachapantes e fracassadoras que um homem poderia ter. Pois bem, a palavra de Deus muda essa situação, bem como muda qualquer situação na vida da gente. Jesus disse para Pedro: lança as tuas redes. Jesus deu uma palavra a Pedro: lança as tuas redes. Jesus nunca tinha pescado, pelo menos nos registros dos evangelhos. O que é que ele sabia de pescaria se a gente pensar do ponto de vista humano terreal? Nada. É o sujeito que vai pescar, roubá-lo com minhoca, não vai pegar nada, né, Pedro? Não vai pegar nada, né? Vai pescar matrinchã com coquinho, vai pegar pacu, mas não vai pegar matrinchã, né? As pessoas de repente não têm informação daquilo que está acontecendo. Jesus não tinha pescado, Pedro era especialista no mar. O mar era um mar de água doce, chamado Lago de Genezaré, Mar da Galileia. Pedro conhecia aquele mar com a palma da sua mão. Mas a diferencial de tudo aquilo, o que transformou uma noite de fracasso numa noite de vitória, foi o seguinte: sob a tua palavra lançarei as redes. A palavra de Deus muda qualquer realidade na vida da gente. Muda a vida espiritual, muda a postura conjugal, muda a questão profissional, muda a perspectiva de existência de cada um de nós sob a tua palavra. Infelizmente, nós vivemos numa geração que conhece muita informação, mas conhece pouco a palavra de Deus. Nós temos pessoas que ficam o dia inteiro na internet, mas que não têm um minuto para ler um capítulo da Bíblia. Nós temos pessoas que gastam tempo com televisão, com todo tipo de informação, mas que não são capazes de parar um instante, um momento dos seus 24 horas do dia e reservar para conhecer a palavra de Deus. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, não adianta, você pode ter a tecnologia que você tiver, uma noite você vai dar com a rede vazia. Nessa noite, é a palavra que vai fazer diferença. Mas é a palavra que você não tem. É a palavra que você não leu. É a palavra que você não ouviu. É a palavra que você largou de lado. É a palavra que você deu de ombro. É a palavra que você negligenciou. Nessa noite, a rede vai continuar vazia. Porque não haverá palavra para que você jogue a rede. Qual é a palavra que você tem alimentado no seu coração? Primeira lição que esse texto diz: nem tudo está perdido. A graça de Deus transcende a limitação do esforço humano. A segunda questão: a palavra de Deus muda qualquer área da nossa vida, espiritual, profissional, familiar, econômica. Esta palavra tem poder. Tem poder. Mas há uma última lição que eu quero terminar para o momento da ceia. Os milagres de Deus trazem sentido a caminhada da vida de cada um de nós. É interessante que nós estamos no começo do Evangelho de Lucas, bem como no começo do Evangelho de Marcos, diante do fato de que as redes se encheram de peixes.
Pedro fica assombrado diante daquela situação do capítulo de número 5, e Jesus diz assim para ele: farei de você pescador de homens. Verso de número 8 e 9. Vendo isto, Simão prostrou-se aos pés de Jesus, vendo o que? O milagre, vendo a ação de Deus, vendo a intervenção graciosa de Deus e poderosa pela sua palavra, contemplando com os olhos que ninguém poderia negar que aquela incalculavelmente era a pesca mais tremenda da vida dele. Vendo isso, ele reconhece uma coisa na sua vida: minha vida tem sentido em torno dessa pessoa. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago, João, os filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse-lhe Jesus: não temas, doravante serás pescador de homens. Deus trouxe sentido para a história de Pedro e dos seus companheiros a partir daquele milagre. A partir daquela pesca, a vida ganhou sentido, ganhou convicção, ganhou propósito. Há pessoas que se perguntam: por que eu existo? Por que eu nasci nessa casa? Por que eu tenho dinheiro no banco? Por que eu tenho aquilo? Por que eu tenho aquilo outro? Há um propósito, e se você não conheceu ainda esse propósito, é porque um milagre de Deus ainda não apontou para você o sentido da sua vida. Você precisa passar por uma pesca maravilhosa. Você precisa passar por uma experiência onde as redes sejam jogadas. E eu quero dizer para vocês, com temor e tremor, que eu recebi um e-mail que fala um pouquinho sobre isso. Nós estamos na conferência missionária, no mês da conferência missionária. E o ano passado nós fizemos uma arrecadação para alguns barcos lá em Idugo. Quem se lembra disso daí? Nós comentamos sobre a necessidade. Uma pessoa que estava assistindo a internet, que eu espero que esteja assistindo hoje, do outro lado do país, ligou e disse: eu dou metade de um barco. E aí houve um start, e a igreja deu não só um barco, demos 2 barcos para aquele pessoal e mais as redes, porque era uma ilha dominada pelo islamismo, cristão não pode trabalhar, e ali não tem nada para fazer a não ser pescar. Os donos dos barcos eram islâmicos, não davam espaço para cristãos, ou eles negligenciavam a fé, ou eles morriam de fome, ou eles iam embora da localidade. Então o barco era dignidade profissional, social, familiar e espiritual. Pois bem, o ano passado foram mandados alguns barcos. A gente já trouxe algumas informações, já mostramos inclusive o pessoal em alguns cultos as fotos, mas eu quero ler esse e-mail, que é do dia 23 de setembro. É do Kleber e da Débora, um dos missionários que de vez em quando aparece nos convidando para a conferência missionária. Saudações da África, Moçambique, especialmente do povo Muniga, da ilha de Idugo. Queridos, é com grande louvor e um coração de muita satisfação que faço essa carta em sinal da nossa gratidão a Deus, aos irmãos que juntaram as ofertas, de modo a verem cá os irmãos da igreja, suas vidas sendo abençoadas através destas redes de pesca e dos barcos. Irmãos, conseguimos comprar material para 2 redes de pesca e cordas. Também compramos madeira com a oferta que vocês nos mandaram e construímos os 2 barcos. Cada barco tem 7 metros e 80 centímetros de comprimento. Hoje, os irmãos da igreja têm trabalhado para ajudar nas suas casas com mantimentos. Temos saído às 3 horas da madrugada para a pesca e largamos às 15 horas, dependendo da maré de cada dia. Às vezes pescamos das 20 horas até às 4 da madrugada. Temos conseguido cada dia 50 quilos de peixe pela graça de Deus, e por mês um total de 1.500 quilos de peixe. Hoje, através destas redes, nossas casas não têm mais a falta de mantimento e conseguimos ajudar algumas necessidades da igreja. As redes estão muito bem. Queridos irmãos, antes de nós termos estas redes, tínhamos grandes desafios dentro da igreja.
Os irmãos estavam sem emprego, e os que estavam sendo expulsos por causa de entregarem as suas vidas a Jesus. Hoje, por meio destas redes, os irmãos já têm emprego. Os que não tinham, assim como aqueles que foram expulsos, graças ao Senhor, estão trabalhando nos barcos e nas redes. Temos 4 jovens muçulmanos que estão trabalhando conosco nestas redes, e eles são tratados com amor e respeito, e visitamos sempre as suas casas. Temos recebido bons testemunhos, e por meio destes bons testemunhos, irmãos como Trinta, Armindo e suas famílias entregaram suas vidas ao Senhor Jesus e já foram batizados. Irmãos, vocês não imaginam o quanto estas redes estão nos ajudando. Só o Senhor da igreja sabe, e seja Ele mesmo que vos recompense por tudo aquilo que vocês fizeram por este povo, assim como outros. Povos que vocês estão dando vossa energia, forças e finanças. Mesmo que este trabalho custe o preço das vossas vidas, não desistam. Junto a essa carta, vem votos em anexo. Um forte abraço a todos os pastores e irmãos do Oxigênio, sem me esquecer da Jandaia, Fabíola, Celso e Antônio. Boas lembranças. Vocês não sabem o que essas redes estão fazendo, o que esses barcos estão transformando na vida daquelas pessoas. O texto dessa manhã falava de lançar as redes. O e-mail desse irmão querido fala sobre as redes que foram compradas e os barcos para que elas fossem lançadas. Na verdade, nós temos um desafio. Coisas que acontecem de maneira pequena no nosso meio estão mudando a vida de ilhas, de tribos, de nações, daí para fora. Nós temos um desafio e temos que participar. Jesus disse: farei de vocês pescadores de homens. Só aí nós vamos encontrar o sentido de existir de cada um de nós. Existirmos em Deus e para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Irmãos e irmãs, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor com as instruções dadas pelo apóstolo Paulo, conforme está escrito na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, começando do verso 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A ceia foi instituída pelo Senhor Jesus junto com seus discípulos. E essa instituição rememora aquilo que Cristo fez por nós, porque diz aqui o apóstolo Paulo: todas as vezes que nós nos reunirmos para tomar e participar desta ceia, nós estamos proclamando o fato de que Jesus morreu por nós. É uma oportunidade e um privilégio que às vezes nós não entendemos e não compreendemos com a profundidade que merece, pois não é uma coisa comum. Pão e fruto da videira são coisas comuns, tiradas do uso comum, e que Cristo alçou, elevou como símbolo daquilo que ele fez por nós. Mas o principal desta ceia é que ela proclama o perdão de Deus. Nós somos perdoados. Nós somos alvo da graça de Deus. Muita gente vai dizer: mas eu não preciso de perdão. Mas toda pessoa consciente da sua vida e daquilo que faz, pensa e fala, sabe que há necessidade de perdão. Nós somos fracos, nós somos falíveis, nós somos confrontados também com a nossa incapacidade de cumprir aquilo que o Senhor quer de nós. Por isso, nós somos, nesta ocasião, conscientes de que Deus nos perdoa. Mas este perdão só acontece quando nós também somos capazes de perdoar uns aos outros as ofensas e as diferenças. Jesus contou uma vez uma parábola de um homem que foi perdoado pelo seu credor de uma quantidade muito grande, um volume muito grande de dinheiro. E quando saiu, encontrou um conservo, encontrou um companheiro que lhe devia uma pequena quantidade. E ele se atirou para cima do seu companheiro, exigindo aquilo que ele lhe devia. E quando o credor soube do que havia acontecido, tomou a atitude de colocar este homem que tinha sido perdoado de novo a uma situação de dívida, porque ele não foi capaz de perdoar o seu próximo. Nós temos a graça, Deus perdoa, Deus nos escolhe, Deus nos encaminha para o seu trabalho. E este é o momento em que nós tomamos consciência de que somos agora o corpo de Cristo. A sua igreja é o corpo do qual ele é a cabeça. Nós somos os membros desse corpo. Nós é que fazemos a obra que Deus quer que seja feita. Tome consciência disso, meu irmão e minha irmã, se você ainda não teve. É de que nós só somos dignos de ser perdoados quando nós perdoamos. Nós só podemos
ter dignidade diante de Deus quando nós trabalhamos e fazemos aquilo que Ele nos manda fazer. É, portanto, com este espírito de humildade e de contrição que nós vamos orar neste instante. Vamos nos colocar de pé. Cada um de nós dando a mão ao seu companheiro do lado. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos felizes e contentes porque podemos conhecer o Teu perdão e a Tua graça. Mas também nós nos sentimos pequenos, humilhados, quando sabemos reconhecer que a nossa parte não foi feita da maneira como deve ser feita. Por isso, pedimos o Teu perdão. Mas, reconhecendo que o Teu perdão nos transforma, envia-nos, Senhor, para a vida com o nosso próximo, com a sociedade, imbuídos da consciência de que somos os operadores daquilo que Tu queres que seja feito no meio da sociedade, mas através de nós, escolhidos por Ti, discípulos amados, que podem ter esta consciência de que o amor de Deus nos salvou. Assim, Senhor, abençoa esta ocasião, abençoa cada coração que contritamente aceita o Teu perdão e quer fazer o que Tu queres que seja feito. Quando nós oramos todos juntos, a oração que nos irmana e congrega, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje. As nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pode sentar. O Senhor Jesus tomou o pão e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Comei dele todos. Fazei isto em memória de mim.
Depois de haver ceado, o Senhor tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Esta aliança nos une. Nós estamos unidos, profundamente unidos, em razão do que Cristo fez por nós. Somos um só povo, uma só família. Somos unidos porque Ele nos uniu indissoluvelmente pelo seu amor. Tomando este cálice, nós estamos participando daquilo que Cristo fez com os seus discípulos. Este cálice é a nova aliança. Estamos comungando, somos unidos na mesma comunhão com Cristo, com seu Pai, Pai nosso, e uns com os outros. Tomemos dele todos, façamos isto. Fazer a distribuição, vamos servir aos presbíteros.
graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o eterno Pai, a comunhão, a consolação, o poder, o discernimento do Espírito Santo sejam sobre todos nós, nesse dia tão especial também em nossa nação, hoje e para sempre. Amém. Bom domingo cívico, dê um abraço na pessoa do seu lado, Deus te abençoe.